Olá, meus alunos dos terceiros anos, das escolas que eu trabalho, Escola Estadual Abelar Pereira, Lagoa Dourada, Escola Estadual Dr. Viviano Caldas, em Prados. Conforme tínhamos combinado em sala de aula, eu gravaria para vocês esse vídeo aqui sobre campo elétrico, os conceitos iniciais de campo elétrico, enfatizando aí, né, o conceito inicial, no que diz respeito, por exemplo, à relação entre força que aparece numa carga de prova, numa região de campo elétrico de uma carga pontual, é o que a gente vai trabalhar aqui basicamente, né? Um pouquinho de campo elétrico uniforme também e linhas de força, né? Também chamadas aí de linhas de campo elétrico. Então, em preparação para as nossas provas, para entendermos esses conceitos iniciais, mais uma vez eu vou discuti-los com vocês, só que agora em vídeo. Então vamos começar aqui. Aí no nosso livro, né, na página 39, tem esses exercícios de fixação, né, numa seção que se chama Verifique o que aprendeu. E é com base nesses exercícios aí que a gente vai começar a entender aqui os conceitos iniciais de campo elétrico que a gente estudou em sala de aula. Então vamos aqui no primeiro deles. Uma carga positiva, Qzão, está fixa no centro de uma mesa horizontal, como mostra a figura deste exercício. Uma pessoa desejando verificar se existe um campo elétrico P1, coloca neste ponto uma carga Qzinho. Pessoal, eu estou usando esses nomes aí, Qzão e Qzinho, para diferenciar as cargas. A gente vai representar a carga elétrica pela letra Q, a unidade é coulombs, né? Carga elétrica a gente expressa em coulombs. E o Qzão aqui, estou diferenciando o Qzinho, porque na maioria das vezes, né, não é regra, né, mas na maioria das vezes, o Qzão vai ser a carga que gera o campo elétrico e o Qzinho a carga que vai testar esse campo elétrico. Então observe que nessa figurinha, nessa mesa horizontal, nós temos uma carga geradora de campo elétrico e nós temos aqui, olha, os pontos P1, P2, P3 e P4 são lugares, são locais na região desse campo, né, estabelecida pela carga aqui. Bom, então é o seguinte, eu vou colocar nesse ponto P1 aqui, uma carga de prova, Qzinho, coloquei. Quando eu coloco uma carga de prova na região de um campo elétrico, ela fica submetida à ação de uma força elétrica. Então, olha, apareceu nela uma força elétrica. Então, de novo, vou voltar aqui, coloquei no ponto P1 uma carga de prova, Qzinho. Ela fica sob a ação do campo elétrico, então aparece nela uma força elétrica. Então nessa reta aqui, nessa direção, essa carga vai movimentar, nesse caso aqui, no sentido que está mostrando aqui o vetor força elétrica, ok? Então aqui nessa figurinha a gente está vendo a direção e o sentido da força elétrica, a reta que ela está atuando nessa força elétrica, na carga, e para onde essa carga deve movimentar, ok? Bom, então tá aqui, Por que a pessoa poderá concluir que existe um campo elétrico? Muito simples, a gente acabou de fazer aqui. Nós temos certeza que tem um campo elétrico aqui, é porque eu coloquei ali uma carga de prova. O que apareceu nela? Uma força elétrica. Essa carga de prova, o próprio nome já fala, né? Carga de prova ou carga teste. É a carga que eu coloquei na região do campo e ela ficou submetida à ação de um campo elétrico. Ora, se ela ficou submetida à ação de um campo elétrico, é porque ali existe esse campo elétrico, né? Então tá ali, Ao colocarmos uma carga de prova Qzinho, né, em P1, no ponto P1, naquele lugar, apareceu nela uma força de natureza elétrica, ok? Vamos para a próxima. Qual é a carga que criou o campo elétrico? A que cria o campo elétrico é essa daqui, Qzão, É ela que estabelece o campo elétrico em toda essa região que a gente está vendo aí. Então a carga Qzão aí, Próximo. Letra C. Como se denomina a carga Qzinho colocada em P1? Carga de prova ou carga teste. Letra D. Retirando-se a carga Qzinho do ponto P1, o campo elétrico continuará existindo neste ponto? Continuará, pessoal. O campo elétrico, ele depende do Qzão, dessa carga aqui, Ele não depende desse Qzinho. Qzinho é simplesmente a carga que eu coloquei ali para testar a veracidade, né, da existência desse campo. Eu vou fazer uma analogia aqui. Se eu passar um perfume e criar em torno de mim um campo aromático, uma pessoa que está próxima a mim vai sentir o cheiro desse perfume.
Se essa pessoa sair de perto de mim, o perfume vai continuar ali. Aquele aroma vai continuar ali. Não depende de quem está cheirando ali próximo a mim, né? Depende de quem passou o perfume. É uma analogia aqui, ó. No caso, esse aqui foi o cara que passou o perfume, ó. Esse aqui é o cara que está cheirando esse perfume. Posso fazer uma analogia também com o campo gravitacional da Terra. A Terra, ela cria na sua superfície, né, em torno dela, ao entorno da Terra, um campo gravitacional. Qualquer objeto de massa colocado nesse campo gravitacional interage com ele. E esse campo gravitacional ele vai existir independente se você colocar um corpo ali para cair ou não, né? Aí próximo de você, se você colocar um objeto, se estiver segurando um objeto na mão, se você soltar ele cai, porque a Terra age sobre ele. Mas esse campo gravitacional vai existir independente se você colocar ali um corpo para cair ou não. Ele depende do planeta Terra, ok? Né? Em comparação aqui com o que a gente está vendo aqui de campo elétrico. Bom, então o campo em P1 existe independente de Qzinho, pois ele é criado por Qzão. Vamos para a próxima. Número 2. Verifica-se que uma carga positiva Qzinho de 1,5 microcoulombs. Pessoal, esse micro aqui já vimos, né? É 10 a menos 6. Esse micro aqui, ó, ele não é a unidade de medida. Ele é um prefixo, né? Que precede a unidade de medida, que é o coulombs. Ele é um submúltiplo do coulomb. Eu pegar um coulomb e dividir por 1 milhão, né? Vai dar 0,0000001. Isso aqui é 10 a menos 6, ou 0,0001. Então vai ser 1,5 vezes 0,00001 coulombs, ou 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Né? 1,5 vezes 0,00001, 6 vezes. E o 1 o último número, ok? Mas não precisa escrever assim. É 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente já viu aí em sala de aula como proceder. Colocado em um ponto P, fica sujeita à ação a ação de uma força elétrica F igual a 0,60 newtons. Aqui vem as características da força. Ela está direcionada na vertical e com o sentido para baixo, conforme a gente observa aqui. Qual é a intensidade do campo elétrico no ponto P? Então vamos a algumas considerações. Ora, aqui o exercício ele te deu uma força, ou melhor dizendo, ele te deu uma situação em que você colocou uma carga numa região onde existe um campo elétrico, então a gente já sabe que aparece nessa carga uma força, né? E é para a gente determinar as características do campo elétrico. Que características são essas? A intensidade do campo elétrico, a direção do campo elétrico e o sentido. Então, primeiro, queria dizer para vocês o que é intensidade. Intensidade é módulo, é valor numérico, é valor absoluto, né? Intensidade do campo elétrico. É para você calcular ele. E quando você fala intensidade do campo elétrico, a gente está calculando o valor absoluto dele. Então, se nós acharmos negativo, a gente pode expressá-lo positivamente. Tá certo? Acho que não é o caso aqui, mas se essa cargazinha aqui, o Qzinho, fosse negativo aqui, ó, na hora que a gente fosse fazer os cálculos, você já poderia escrevê-la positivo, porque ele quer saber aqui a intensidade do campo elétrico. Intensidade é valor absoluto, é módulo, ok? Bom, repare que eu poderia ter te dado esse exercício diferente, né? Ele poderia ter aparecido para nós aqui de forma diferente. Ele poderia vir aqui, ó, te dando o campo elétrico, o direcionamento do campo elétrico e te pedir características da força. Nós fizemos isso aí em sala de aula. E aqui não, aqui ele te deu o direcionamento da força e te pediu características do campo elétrico. Bom, a gente precisa de um ou do outro para poder definir essas características. Quais são essas características? Intensidade, direção e sentido. Intensidade é pegar a formulazinha, né? Então, aqui, olha, aqui estão os dados. A carga elétrica é 1,5 microcoulombs. Repare que eu dei um destaque para esse micro aqui, ó. Né? Só para a gente relembrar aqui que o micro é 10 a menos 6, ó. 1,5 microcoulombs, 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. A força é 0,60 newtons. Eu resolvi aqui escrevê-la em potência de 10 também. Repare que para isso, é eu pegar a vírgula aqui e andar uma casa com a direita para ela, com ela lá, ó. Aí vai ficar 6,0. Repare que estou aumentando esse número aqui, ó. Escrevi em potência de 10, vai ser 6 vezes 10. Eu desloquei uma casa, né, para a direita, então menos 1. Ou você pode pensar assim também, quer ver? Toda vez que for 0, alguma coisa, o expoente é negativo, sempre.
né? E por que 1? Porque eu andei uma casa com a vírgula. Era 0,6, virou 6. Ok? Aí aqui está a expressão, ó. Campo elétrico é força dividido, né? Isso aqui é dividido pela carga. Vou substituir, olha lá. A força é 6 vezes 10 a menos 1, dividido por 1,5 vezes 10 a menos 6. Gente, eu tenho observado aí alguns alunos com dificuldade para fazer esse tipo de cálculo. É muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui no rascunhar aqui primeiro para mostrar. Ó. Esse 10 elevado a menos 6, eu dou uma dica para vocês aí em sala de aula. Passa ele para cima. Quando você faz isso, você troca o sinal do expoente. Então vai ficar 6 dividido por 1,5, vai dar 4. Né? Ó, vezes 10 elevado a menos 1. A letra tá ruim aqui, peraí. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado, passei o menos 6 para o numerador. Ele vai ficar positivo. Fiz o troqueio. Pode quiser colocar até um sinalzinho de mais? Pode. Então vai ficar 4, pode colocar 4,0 vezes multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base. Ó. E é só somar os expoentes. Menos 1 mais 6 dá 5. Faz assim que vocês não correm o risco de, na hora de dividir aqui, ó, né, ó, conservar a base e subtrair expoente. Tem alunos que esquecem, né, de menos 1 menos 6. Vai ficar menos 1 menos 6. Vai ficar menos 1 mais 6. Tem gente que já coloca aqui menos 7. Ó. Então, para não correr esse risco, passa o 10 a menos 6 para cima. E aí fica simples. Você vai só fazer uma multiplicação. Ok, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, né? Limpar aqui para ficar organizado. Pronto. E retornando aqui, então, olha lá, deu 4 vezes 10 a quinta. Dividiu 6 por 1,5 deu 4. Passei o 10 a menos 6 para cima. Menos 1 menos mais 6, né? Porque ao passar para cima a gente trocou o sinal. Vai dar 10 a quinta. Ok? Essa é a intensidade. Letra B. Mostre uma cópia da figura, a direção e o sentido do vetor E em P. Direção é muito fácil. Direção é reta. Direção vai ser aí pra gente aqui ou horizontal ou vertical. Ou a gente pode falar assim, olha, a direção do campo elétrico sempre será igual à direção da força. Sempre. Se ele te der o campo elétrico, te pedir a direção da força, olha a direção do campo elétrico. Nesse caso, ele te pediu a direção do campo elétrico, mas a gente já sabe a direção da força. Está escrito, olha, ela é vertical, ó. Ela está aqui, ó, nessa reta, ó, onde eu estou passando o cursor, ó. Ok? Então eu já sei que a direção do campo elétrico é a mesma da força, que neste caso é vertical. Agora o sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico depende do sinal da carga de prova, que foi colocada onde está o campo elétrico. É o Qzinho lá, ele é positivo. Se o Qzinho é positivo, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido, vai apontar para o mesmo lado. Então nesse caso aqui, eu já sei que o campo elétrico está na vertical para baixo. Na vertical, ele tem sempre a mesma direção da força, para baixo, porque o Qzinho é positivo. Se o Qzinho fosse negativo, ele estaria apontado para cima. Então é algo assim, ó. Tá vendo? Ó? Poderia colocar quantas setas aqui, representando vetores aqui para baixo que eu quisesse, tá? Mas basta uma só. Você não precisa necessariamente colocar esse vetor aqui em cima da carga. É você entender que existe aqui ó, um campo elétrico para baixo, né? Numa região aqui, ó, existe um campo elétrico para baixo. Está colocado nesse campo elétrico uma carga Qzinho, que sofreu a ação devido ao campo elétrico de uma força F. Ou seja, esse Qzinho, ele tende a movimentar para baixo, né, por causa da ação desse campo elétrico, ok? Então tá ali, aí vimos essa representação. Vamos para a próxima. Número 3. Em um ponto do espaço, existe um campo elétrico 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, horizontal para a esquerda. Então, ele te deu as características do campo aí, ó. Colocando-se uma carga Qzinho neste ponto, verifica-se que ela tende a se mover para a direita, sujeita a uma força elétrica de módulo F igual a 0,20 newtons. Qual é o sinal da carga Qzinho? Pessoal, olha só, ele está te falando aqui que nós temos um campo elétrico horizontal, tá aqui, ó, campo elétrico horizontal, apontado para a esquerda, para a minha esquerda aqui, ó.
Pode ser que na hora que você estiver vendo o vídeo, esteja o contrário. Eu vou até fazer o seguinte, quer ver? Para quem está vendo o vídeo, vai ficar assim, quer ver? Vou apagar aqui. Quando eu falar a minha esquerda aí no vídeo, vai estar para cá, ó. Então o campo elétrico está para cá, ó. Não estou fazendo a mão livre aqui, tá ruim, mas dá para entender. Então existe um campo elétrico para cá, ó. Um campo elétrico, ó. Aí eu vou colocar nesse campo elétrico uma carga Qzinho. O que vai aparecer nela? Uma força elétrica. Como ele está falando que essa carga ela tende a se mover para a direita, então tá aqui, ó, que atua nela uma força, né? Que ela foi colocada num campo. Repare que força e campo elétrico têm sentidos opostos. Se tem sentidos opostos, o Qzinho só pode ser o quê? Negativo. Né? Quando o Qzinho é negativo, E e F têm sentidos opostos. Quando o Qzinho é positivo, E e F têm o mesmo sentido. Está apontado para o mesmo lado. Ok? Então tá bom. Vamos lá. Ó. Deixa eu me organizar aqui. Pronto. Então qual que é o sinal da carga Qzinho? Negativo. Por quê? Porque a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Determine em microcoulombs o valor de Qzinho. Bom, então vou coletar os dados aqui. Olha lá. Eu quero saber o Qzinho. A força que o exercício nos forneceu é de 0,20 newtons. Escrevendo ela em potência de 10, notem que eu andei 2 casas com a vírgula. Ó. Então eu escrevo 20 vezes 10 a menos 2, porque eu andei 2 casas com a vírgula 2. Negativo, ó lá, lembra? Toda vez que é 0, 0 é negativo. Ó. Tá vendo? Ó? Eu andei 2 casas com a vírgula, 10 a menos 2. Você poderia ter andado uma casa só, mas eu reparo que o meu objetivo aqui vai ser a dividir por 5. Ó. Então eu já deixei propositalmente aqui o 20. Ó. 20 vezes 10 a menos 2. Bom, o campo elétrico é 5 vezes 10 a quarta newtons. Pessoal, eu vou escrever aqui para mostrar para vocês ó, que a formulazinha é essa daqui. Ó. O campo elétrico é a força dividido pelo Qzinho. Mas repare que eu quero o Qzinho. Ó. Então vou escrevê-lo em função do Qzinho. Ó. Eu vou passar esse Qzinho para lá e o campo elétrico para cá. Ó. Né? Trocando os dois de posição. A matemática me permite isso. Ó. Passo o Qzinho multiplicando e passo o F dividindo. O F, né? O campo elétrico dividindo. Então vai ficar Qzinho igual a força dividido pelo campo elétrico. Conforme a gente vai ver aqui, olha lá. O Qzinho é a força dividido pelo campo elétrico. Substituindo aí, 20 vezes 10 a menos 2 dividido por 5 vezes 10 a quarta. 20 dividido por 5 é 4. Lembra que a gente vai passar esse 10 a quarta aqui, olha lá, ó, para cima, ó. O que vai acontecer? Eu vou trocar ele, olha lá, ó. O sinalzinho dele, ó, 10 a menos 4. Então vai ficar 20 dividido por 5. Vou fazer esse cálculo aqui, ó. 20 por 5 vai dar 4. Vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 4. Conserva a base, somos expoentes. Menos 2, menos 4, menos 6. Lembra que esse menos 6 aqui é o que a gente chama de micro, né? Então vai ficar 4 micro e a unidade é coulombs, né? 4 microcoulombs. Aí está. Vou mostrar para vocês aqui, porque aqui já aparece a resposta, ó, direto. Então 20 dividido por 5 dá 4, né? E esse cálculo aqui, você passa o 10 a quarta para cima que você não erra. Vai ficar menos 2, menos 4, menos 6. 10 elevado a menos 6. O 10 elevado a menos 6 é o que a gente chama de micro, né? No caso aqui, coulombs. 4,0 microcoulombs. Ok, pessoal? Bom, próximo. Aqui agora, nós vamos lá para o nosso livro, na página 43, seguindo aí os exercícios dos conceitos iniciais de campo elétrico. Nós vamos trabalhar aqui com carga pontual. O que é carga pontual? Carga pontual, gente, a gente fazer isso aqui, olha lá. Uma carga pontual. Ó. Um ponto eletrizado com carga positiva ou negativa. Então essa carga pontual, ela cria em torno dela campo elétrico. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar ele de ponto P, ó. Nesse ponto P aqui, olha lá, ó, campo elétrico no ponto P, ó. Como que eu calculo ele? Então a gente já sabe, ó, K, conforme a gente já tinha visto em sala de aula, Qzão sobre D ou R, tanto faz, tá? Ao quadrado. Então tá aqui. Onde EP é o campo elétrico em P, o K
é a constante eletrostática, aquela que vale sempre 9 vezes 10 a 9, né? Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. A gente sempre trabalha com aquele valor de K. Esse Q é a carga que gera o campo. E esse D aqui, ó, é essa distância aqui, ó. Olha lá, a distância do ponto P até a carga Qzão. Ok? Então aqui está a distância. Isso aqui é campo elétrico criado por carga pontual ou pontiforme, tanto faz, tá? São como se fossem pontos eletrizados que geram em torno de si campos elétricos, ok? Bom, então uma carga elétrica pontual positiva que é igual a 4,5 microcoulombs encontra-se no ar. Então aquele K igual a 9 vezes 10 a 9 é por essa razão, porque está no ar. No vácuo, no ar, a gente considera o K 9 vezes 10 a 9. Considere um ponto P situado a uma distância, que está como Rzinho, eu vou usar o D, tá? Tanto faz, pode usar o que você quiser, de 30 centímetros da carga que gera o campo, o Qzão aqui, ó. Aí ele quer saber, ó, qual é a intensidade do campo elétrico criado por Qzão em P. Então, a intensidade do campo é você pegar a formulazinha e calcular o valor absoluto dele, né? Então, tá ali, ó. A carga aqui é 4,5 microcoulombs. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Já fizemos aí para trás aí situações como essa. 4,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância é 30 centímetros. Esse Czinho é 10 a menos 2. Então vai ficar 30 vezes 10 a menos 2. Veja bem, eu já poderia usar isso aqui, ó. 30 vezes 10 a menos 2 metros. Mas eu ainda vou deixar mais simples ainda. No lugar desse 30, ó, eu vou escrever 3. Então repare que eu andei, ó. A vírgula estava aqui, ó. Olha lá, ó. Trouxe ela para cá, ó. Aí virou 3, ó. Olha lá, ó. Eu diminuí o número, então eu tenho que aumentar aqui, ó. O expoente da potência. Vou aumentar de quanto? Ora, se eu andei uma casa com a vírgula para a esquerda, diminuindo o número, eu tenho que aumentar 1, né? Andei uma casa, aumento 1. Menos 2 mais 1, menos 2. Mais 1 dá menos 1, né? Então, por isso que é 3 vezes 10 a menos 1 metros. Se quiser usar 0,3 também, tá? Mas eu acho que sempre quando a gente trabalha com potência de 10, deixa eu voltar aqui, quer ver? Cliquei errado. Sempre que a gente trabalha com potência de 10, é mais simples, né? Fica mais simples os cálculos, conforme eu sempre já falei para vocês aí, dentro de sala de aula. O K é 9 vezes 10 a 9, porque está no ar, né? Newton por metro quadrado por C ao quadrado. Ao observar o valor de K aqui, a gente vê a necessidade de transformarmos as unidades. Que para eu usar esse valor aqui, 9 vezes 10 a 9, ó, na equação, a distância tem que estar em metros e carga tem que estar em coulombs. Por isso que eu transformei para metro e para coulombs. Ok, pessoal? Bom, então, aqui está a expressão, ó, é igual a KQ sobre D ao quadrado, né? Lembra? Edmar, né? Ó, a Kátia, a Kelly, quer? Lembra disso? Mas não é legal a gente estudar física, né? Dessa forma. O legal, pessoal, é a gente aprender os conceitos, entender a ideia disso, onde isso se aplica, né? Na natureza, na vida da gente. Campo elétrico está relacionado, por exemplo, com cores, né? Com calor. Campo elétrico ele compõe uma onda eletromagnética. Campo elétrico faz cargas movimentarem num fio de eletricidade. Você estabelece um campo elétrico, as cargas ordenam você ter uma corrente elétrica. É bom, é legal a gente entender dessa forma e não ficar buscando mecanismos de decorar a fórmula. Mas há também quem, né, gosta assim, prefere, eu vou arranjar uma macetezinho aqui para eu decorar uma fórmula, isso vai me ajudar. Não tem problema, o que for para te ajudar, né, é válido, ok? Então tá, eu vejo dessa forma, tá? E respeito quem, né, as outras opiniões também. Eu vejo dessa forma. Mas o mais legal, aprender física, como eu sempre falo, né, é você entender os conceitos da física, ok? Então tá aí. Esse K aqui, ó, ele vale 9 vezes 10 a 9. Esse Qzão, 4,5 vezes 10 a menos 6. A distância, conforme a gente viu aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 1. Cuidado, é a distância elevado ao quadrado, tá? Aqui tá Rzinho aqui, viu, gente? Ó, eu tô chamando de D. Não tem problema, tá certo?
Pode chamar de Rzinho ou de D, do jeito que você quiser. Bom, então o que eu vou resolver aqui? Eu vou resolver essa parte de baixo aqui, ó. Repare que eu só substituí os dados, ó. O que estava escrito aqui nos meus dados, substituí nos elementos aí da fórmula. Aí aqui, ó, eu vou agora resolver essa parte de baixo. 3 ao quadrado dá 9, conforme a gente vai ver aqui agora, ó. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, cuidado, né? Tem aluno que ainda erra isso ainda. Conserva a base e multiplica os expoentes, ó. Menos 1 vezes 2. É potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Tá certo? Bom, olha lá, ó, você tem 9 em cima e 9 embaixo. Você pode cortar eles. O que sobrou? Sobrou esse 4,5 aqui, ó. Então, olha lá, vou escrever o que sobrou, olha lá. O que sobrou? 4,5 vezes 10. Tá vendo, ó? A 9 vezes 10. A menos 6. Agora o 10 a menos 2, vou levar ele para cima. Vou trocar o sinal. Pronto, ó. Aqui agora é só contar nos dedos, ó. 4,5 vezes 10. 9 menos 6. 3. 3 mais 2. 5. Pronto. Acabou o exercício, ó. 4,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, conforme vocês estão vendo aí. Tá certo? Vamos para o próximo. Número... Letra B. Pessoal, o que a gente vai fazer agora, nos exercícios subsequentes aí, é analisar sempre esses elementos aqui, ó. É igual KQ sobre D ao quadrado. Vamos pegar algumas relações aqui, ó. Olha aqui, se eu pegar aqui, olha, o Q e o E, eu não vou mexer no K e nem no D. Observe, aqui é uma coisa lógica. Se eu aumentar a carga, é lógico que o campo elétrico vai aumentar. Então, toda vez que eu aumento uma grandeza física e a outra aumenta, eu tenho uma proporção direta, na qual eu escrevo assim, ó. Campo elétrico é diretamente proporcional à carga. Dobrei a carga, dobrou o campo. Tripliquei a carga, triplicou o campo. Diminuí a carga pela metade, diminui o campo pela metade. Proporção direta é assim, tá certo? Agora, de novo, olha lá, olha. Se eu pegar aqui, ó, K, Q sobre D ao quadrado. Agora, eu vou pegar a distância. Repare que se eu aumentar a distância, o campo diminui. É uma coisa lógica. Você tem uma carga e você tem um ponto. Esse ponto, quanto mais distante está da carga, menos ação do campo ele vai sofrer, né? Então, se aumentou a distância, o campo elétrico diminui. Na matemática, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós dizemos que existe uma relação inversa entre elas. Então, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Cuidado com esse ao quadrado da distância, porque se eu duplicar a distância, o campo elétrico diminui 4 vezes, que é 2 ao quadrado. Se eu triplicar a distância, o campo diminui 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Se eu quadruplicar a distância, diminui 16 vezes. Nós já vimos isso em matérias anteriores por diversas vezes, essas relações, né? E isso aí é uma habilidade importantíssima de que o estudante tem que dar conta para fazer uma prova do Enem, de matemática, de física, né? Proporção direta e proporção inversa. Você pode até só associar gráficos nisso daí. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um sistema cartesiano, ó, campo elétrico e carga elétrica, o gráfico seria uma reta passando pela origem. Se eu tivesse aqui, ó, campo elétrico e distância, o gráfico é uma hipérbole cúbica, né? Em proporção inversa. Proporção direta, retas passando pela origem. Proporções inversas, hipérbole cúbica. Gente, agora uma outra situação, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, é igual KQ sobre D ao quadrado. Repare que eu já mostrei para vocês a carga, a distância. Vamos tirá-las fora agora, ó. O que sobrou aqui? O K, ó. Da mesma forma que nós analisamos para a carga, ó, se eu aumentar o K, o E aumenta. Se eu diminuir o K, o E diminui. Mas eu vou dizer para vocês que o valor do K, o máximo valor dele é 9 vezes 10 a 9. Isso acontece quando você tem a carga estabelecendo campo elétrico no ar ou no vácuo.
Se a gente colocar, por exemplo, uma carga estabelecendo campo elétrico, eu quero saber o valor desse campo elétrico dentro d'água, por exemplo, ou na glicerina, ou no benzeno, o valor do campo elétrico vai diminuir, porque o K sempre diminui. Ora, se o K diminui, o campo elétrico diminui, porque a proporção é direta aqui, ó. Então, se eu diminuir o valor do K, ó, o campo elétrico também vai diminuir. O campo elétrico, então, é diretamente proporcional ao valor do K. Como o K sempre vai diminuir, o campo elétrico também sempre vai diminuir, ok? Se fosse graficamente, como que seria? Aqui, ó, eu teria aqui o campo elétrico e o valor do K, ó. Seria também uma reta passando pela origem, tá certo? Que é uma proporção direta, ok? Embora a gente não vai falar desses gráficos aqui, tá? Nessa avaliação que a gente vai fazer aí, mas é importante também a gente tomar conhecimento disso, porque trata-se de uma habilidade que a gente tem que ter. Relacionar graficamente proporções, né, de grandezas que estão em proporções diretas e inversas, a gente relacioná-las graficamente também, tá? Bom, então ele está falando aqui, ó, se o valor do Q fosse duplicado, como a gente acabou de ver, o Q é diretamente proporcional ao campo elétrico. Se você duplicar o Q, você duplica o campo elétrico. O campo elétrico vai ser duplicado, olha lá. Então, como o campo elétrico é diretamente proporcional ao Q, ó, se você duplicar o valor do Q, o valor do campo elétrico também vai tornar-se 2 vezes maior. Na letra B, então, ele vai te pedir o novo valor do campo. Então, olha aqui, ó. Quanto é que valia o campo elétrico que nós achamos? 4,5 vezes 10 à quinta. Achamos no exercício anterior. Aí você vai duplicar a carga. Então, o campo duplica. Então, ele vai ter, olha lá, ó, um novo valor. Para ficar novo, usar essa palavrinha novo, vou escrever assim, uma linhazinha. Para não ficar escrevendo novo valor, novo campo elétrico. Vou escrever assim, ó, é linha. Eu vou duplicar a carga, então vou duplicar o valor do campo elétrico. É multiplicar isso aqui por 2, ó. Se eu multiplicar isso aqui por 2, ó, é só dobrar o 4,5, ó. Vai ficar 9. O 10 à quinta eu só copio, tá? Tem nada que botar 10 a 10 aqui, não. O 10 à quinta eu mantenho. Eu multiplico só porque a gente chama aqui de mantiça desse número aqui, ok? Bom, então tá aí. É o que ele vai te perguntar aí. Tá te perguntando aí, olha lá. Qual seria o novo valor do campo em P? Então, o novo valor do campo em P, pode colocar uma linha aqui para se tratar de novo, ó, é o dobro do valor anterior, porque você dobrou a carga. Então, dobra o campo. Vai dar 9 vezes 10 à quinta Newton por coulombs. Vamos para o próximo. No exercício anterior, repare que agora a gente vai mexer com a distância, ó. Após duplicar o valor do Q. Tem um errozinho aqui, viu, gente? Ó, aqui não é 9, não. Aqui é 5, ó. Após duplicar o valor do Q, então a gente viu que o campo, né, ele passou a ter um valor de 9 vezes 10 à quinta. É para a gente considerar, né, esse 9 vezes 10 à quinta era para 30 centímetros. Aí agora, a gente vai pegar um ponto que está a 90 centímetros. Então, de 30 para 90, a distância aumenta 3 vezes. O que vai acontecer com o campo? Vai diminuir. Aumentou a distância, o campo diminui, é inversamente proporcional, né, conforme a gente viu. E é com o quadrado da distância, vai diminuir com o quadrado da distância. Então vamos com calma lá. A distância de P' aqui é quantas vezes maior que a distância de P aqui? Notem aí que passou de 30 para 90. De 30 para 90, a distância aumenta 3 vezes maior, né? Ela aumenta 3 vezes. Então vai ser 3 vezes maior que a anterior. Né? Um ponto P' que está a 90 centímetros da carga, ele está 3 vezes mais distante do que um ponto P que está a 30 centímetros da carga. Então, nesse ponto P', o campo elétrico é menor. Quantas vezes? É com o quadrado da distância. Com o quadrado que aumentou a distância. Aumentou 3 vezes? Então é 9. Então vai ser 9 vezes menor. É o que ele vai te perguntar aqui, ó. Então, a intensidade do campo em P' é quantas vezes menor do que em P? Né? Então, vai ser, ó, o novo valor do campo vai ser 9 vezes menor. Por quê? Porque a proporção é inversa. E com o quadrado do que aumentou a distância. Ó. Então, olha lá, a nova distância é 3 vezes anterior. Então, o novo campo elétrico vai ser 9 vezes menor. Ok? Então, ele quer saber essa intensidade. Ó. Então, esse novo valor do campo elétrico, você pega o anterior e divide por 9. O anterior é 9 vezes 10 à quinta lá.
Foi após duplicar a carga, né? Ele assumiu o valor de 9 vezes 10 a quinta. Se distanciou, né? Um ponto. Aí diminui 9 vezes. Cancela esses 9 aí na matemática. Fica 1 vezes 10 a quinta. Conforme está aqui na resposta. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Então, olha. Lembra da formulazinha? É igual a kq sobre d ao quadrado. Nós já analisamos aí o campo elétrico e o Q. Nós já analisamos o campo elétrico e a distância. O que a gente vai fazer agora? Analisar o campo elétrico e o K. Pode esperar que vai vir isso aqui, olha lá. Considerando ainda no exercício 4, após duplicar a carga. Então o campo elétrico vale 9 vezes 10 a quinta. Imagine que essa carga e o ponto P estivessem mergulhados na água. Então você mudou o meio. Você mudou o meio, se altera a constante eletrostática, o K. Ele vai diminuir. Quantas vezes? Ele está te falando aqui, ó. Considere a constante dielétrica da água, né, ou constante eletrostática, igual a 80. Você vai diminuir 80 vezes o valor do campo elétrico. Por quê? Porque o K vai diminuir 80 vezes. O K é 9 vezes 10 a 9 dividido por 80. Então o campo elétrico, que é 9 vezes 10 a quinta, que era 9 vezes 10 a quinta após duplicado, né? Ele vai diminuir 80 vezes. Então o valor do campo elétrico em P seria maior ou menor do que no ar? Menor. Quantas vezes? 80. O K sempre diminui. O maior valor dele é no vácuo e no ar, que é 9 vezes 10 a 9. Ele diminui 80 vezes quando você coloca um ponto dentro d'água, para analisar o valor do campo lá, né? Olha lá, então como a gente está vendo aí que o campo elétrico ele é diretamente proporcional ao K, mostrei para vocês aí anteriormente, essa intensidade do campo, então ela vai diminuir na mesma proporção. Ela vai tornar-se 80 vezes menor. Vai pedir para a gente fazer esse cálculo, né? Então, o novo valor do campo elétrico é o valor anterior dividido por 80. Esse novo valor do campo elétrico, olha lá, então vai ser o novo valor, ó, é 9 vezes 10 a quinta. Que após duplicar, olha lá, o que nós calculamos lá, 9 vezes 10 a quinta. Dividido por 80, né? Então, olha aqui, ó, 9 vezes 10 a quinta. Vamos fazer o seguinte, ó. 9 vezes 10 elevado à quinta dividido por 80. Eu vou furtar aqui, ó, roubar um 10 aqui desse 10 à quinta. E vou multiplicar ele ao 9. Então vai ficar 90. Ora, se eu tirei um 10 lá do 10 à quinta, ficou 10 à quarta. Né? Dividido por 80. Ao dividir 90 por 80, é 9 por 8. Vai dar 1,1 vezes 10 à quarta. E acabou. Né? Então tá aí, só isso. Ah lá, 1,1 vezes 10 à quarta. Tirei um 10 aqui, ó. Na verdade eu andei com a vírgula aqui, virou 90, aí diminuo aqui, ó. Andei com a vírgula uma casa para a direita, aumentei o número para 90, aí diminuo 1 do expoente da potência. Fica 90 vezes 10 à quarta. 90 por 80 dá 1,1. Vezes 10 à quarta é Newton por coulombs. Aí está a questão número 6. Vamos para o número 7. A número 7, repare que eu tenho duas cargas pontuais. Carga pontual gera campo em torno dela. Então, por exemplo, vou pegar uma carga pontual aqui, ó. Ela vai criar, né, aqui, ó, em volta dela, um campo elétrico. Por exemplo, nesse ponto P aqui, ó, ela cria um campo elétrico. Cargas positivas criam um campo que a gente chama de afastamento. Se fosse aqui, ó, estaria para cá, ó. Se fosse aqui, ó, estaria para cá. A gente pode usar a palavrinha divergente também, tá? Lá. Se fosse aqui, ó, estaria para lá, ó. Se fosse aqui, ó, estaria para lá, ó, para cá, ó. Tô fazendo meio tortinho aqui. Tem que estar na mesma reta, na mesma direção, né? O ponto que eu tô querendo saber o campo elétrico e a carga, você tem que estar na mesma reta lá. Então o campo elétrico estaria para cá, ó. Tá vendo? Bom, se fosse negativa, seria o contrário. Né? Ó, então, um ponto aqui, ó, estaria voltado para cá o valor do campo elétrico. Ó. A gente chama de campos elétricos convergentes ou de aproximação. Ok? Então, cargas positivas geram campos elétricos divergentes ou de afastamento. Cargas negativas geram campos elétricos de aproximação ou convergentes. Repare que eu tenho duas cargas, uma Q1 e uma Q2. Então, no mesmo lugar, eu vou criar duas ações de campo. É como se você tivesse duas pessoas com perfumes diferentes e uma pessoa para sentir esses perfumes. Ela vai ter uma mistura de perfumes, né, de aromas. Okay? É uma situação semelhante a isso, assim,
para a gente fazer uma analogia aqui, seria um bom exemplo. Bom, então eu tenho Q1 e Q2. É como se eu pegasse, por exemplo, um lugar entre a Terra e Júpiter, né, o planeta Júpiter. Nesse lugar ele vai sofrer a ação gravitacional dos dois planetas, da Terra e de Júpiter. E, vamos dizer assim, o campo gravitacional resultante seria o resultado desses dois campos gravitacionais, da Terra e de Júpiter. É algo parecido com o que a gente vai ver aqui. Carga pontual, a gente já sabe que a equação é aquela, ó, é igual kq sobre d ao quadrado. Se você quiser o campo criado pela carga 1, você chama de E1, olha lá. Se você quer o campo criado pela carga 2, você chama de E2. Distância 1, distância 2, enfim. Desse jeito aí, tá certo? Bom, então tá aqui, ó. Duas cargas pontuais, aqui estão elas, ó, uma positiva e uma negativa. Encontram-se no ar, K igual a 9 vezes 10 a 9, distanciadas aí de 20 centímetros, uma da outra. Veja a figura desse exercício. Aí ele está te perguntando aqui, olha lá, desenhe uma cópia da figura, o vetor campo elétrico P1 criado pela carga Q1. Vamos esquecer de Q2, vamos tampar o Q2. Vamos olhar só para Q1 e o ponto P. Q1 é positivo, então ele vai gerar no ponto P um campo elétrico divergente, conforme a gente está vendo aqui, olha lá, de afastamento. Ó. Então esse campo elétrico aqui, ó, ele foi criado porque aqui é positivo. Ó. Cargas positivas estabelecem em torno de si campos elétricos convergentes. Não vá confundir com o Qzinho, que a gente viu lá no início, que aparece força elétrica lá. Aquilo é o seguinte, ó, se eu colocasse aqui, ó, um Qzinho na região desse campo elétrico, desses campos elétricos aqui, ia aparecer uma força elétrica. Não é o caso desse exercício, tá? Aqui é o Qzão, o que gera o campo, tá certo? E esse campo ele vai ser de aproximação ou de afastamento. Como que a gente determina isso? O sinal do Qzão, olha lá. Então o sinal do Qzão estabelece aí se o campo será de aproximação ou de afastamento. Bom, então tá aqui. Vou aproveitar aqui, o exercício não está pedindo, tá na letra A, mas eu vou aproveitar, ó. Aqui é o Q2, ó. Esquece do Q1 agora, ele é negativo. Então ele vai gerar também no ponto P um campo elétrico. Será de afastamento ou de aproximação? Vai ser de aproximação, ó. Por quê, ó? Porque é negativo, ó. Então olhando só para o Q2, ó. Esquece desse E1 aqui, faz de conta que ele não está aqui. Né, ó? Lá no ponto P, ó, você vai ter um campo de aproximação, né? Bom, o vermelhinho ali, ó, existe por causa do Q1. O verdinho existe por causa do Q2. Você tem dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. A soma o cálculo vetorial disso é uma soma simples, ó. Se eu quiser saber quanto é o campo resultante lá no ponto P, ó, basta eu somar. Por exemplo, se o E1 der 5, o E2 der 5 também. Os dois derem 5. O resultado vai ser 10. Né? Uma soma simples. Ok? Ele vai pedir a gente aí agora, na letra B, para a gente fazer esses cálculos. Ó. Aqui está o desenho de novo. Ó. Tá vendo? Ó? Na letra B, ó, ele vai te pedir qual que é a intensidade do campo elétrico em E1. Ele quer saber quanto é que vale o tamanho desse vermelhinho aqui. Ó. Repare, né, que a gente sabe que a formulazinha é essa lá. É igual kq sobre d ao quadrado. Quem que é o K? O K é o 9 vezes 10 a 9. Ele vale tanto para o Q1 quanto para o Q2. O Q1 e o Q2 estão no mesmo lugar, no ar. Esse Q1 e esse Q2, repare lá, olha, 8 vezes 10 a menos 7. Né? A intensidade deles é igual, mesmo sendo um positivo e outro negativo, mas a intensidade é valor absoluto. Dos dois são iguais. Então o Q vai ser igual para os dois. A distância é a distância do ponto P, olha lá, a carga Q1. A distância do ponto P, a carga Q2. Então está equidistante esse ponto P. Se tem 20 centímetros a distância entre as cargas, é 10 centímetros de Q1 e 10 centímetros de Q2. Toda vez que eu escrever centímetros, eu vou dar um destaque para esse Czinho, que ele é uma potência de 10, ele é um prefixo que antecede a unidade de metro. Ele vale 10 a menos 2, tá? Na hora dos cálculos, eu não vou usar centímetro, eu vou usar 10 a menos 2. Ok? 10 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Então, no lugar de escrever 10 centímetros, eu vou escrever 10 a menos 1. Isso vai aparecer aqui na hora que nós formos calcular.
Olha lá, ó, os dados. Quanto é que vale o Q1? 8 vezes 10 a menos 7. O Q2? Menos 8 vezes 10 a menos 7 coulombs. A carga? 9 vezes 10 a 9, porque está no vácuo. Ou no ar, tanto faz. D1 igual a D2, né? Esse 10 vezes 10 a menos 2, conforme eu já tinha dito para vocês, vai dar 10 a menos 1 metros. Eu quero calcular o Q1. Então, como o K, o Q e o D é o mesmo para o Q1 e para o Q2, esses campos, né, tanto faz você calcular o E1 ou o E2, você vai chegar na mesma resposta. Por isso que eu escrevi aqui E1 igual a E2. Ó. Fazendo esse cálculo, ó, o K vale 9 vezes 10 a 9, o Q, tanto faz, né, 8 vezes 10 a menos 7, pode usar qualquer um dos dois. Se tratando de intensidade, esse sinal negativo aqui a gente não considera. Essa distância é 10 a menos 1, você vai elevar ao quadrado. É por aqui que a gente começa. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Leva para cima, vai ficar 9, 10 elevado a 2. Então vai ficar assim, ó, 9. Deixa eu escrever aqui, olha lá. 9 vezes 10 a 9, vezes 8, vezes 10 a menos 7. Lembrando, ó, 10 a menos 2 isso aqui, ó, passa para cima. 10 elevado ao quadrado. 8 vezes 9 é 72, ó. Né? 8 vezes 9, ó, 72, ó. Somando aqui, ó, 9 menos 7 dá 2. 2 mais 2 vai dar 4. 72 vezes 10 a quarta. Pronto, já é a resposta. Mas você pode escrever isso aqui, ó, em notação científica. Número entre 1 e 10, ó. Você pega aquele 72 e escreve ele entre 1 e 10. 7,2 e o 10 e 72 você joga ele no 10 a quinta, no 10 a quarta. Vai ficar 10 a quinta, né? Em outras palavras, diminuiu o número andando uma casa com a vírgula, aumenta o expoente em um valor, né? 10 a quarta vai para 10 a quinta. Então dá 7,2 vezes 10 elevado a quinta, conforme a gente vai ver aqui, ó. O valor de E1 e de E2. Ok? Vamos para a próxima. Número 8, pessoal, é para fazer o que a gente fez no 7. Então pediu para fazer o desenho, esse desenhozinho verde aqui, ó. Lá no 2, no 7, na letra A, era o vermelho, já vimos. Né? A gente já sabe que a gente vai somar esses vetores aí, né? Olha lá. Qual a intensidade desse campo em E2? Acabamos de achar. 7,2 vezes 10 a quinta. São iguais. Né? Tanto para a intensidade de E1 quanto a intensidade de E2. Eu vou voltar a dizer aqui de novo. Alguém pode questionar demais, mas o E2 não seria negativo? Porque a carga Q2 é negativa? Ele te pediu intensidade. Intensidade é valor absoluto. Você não escreve o sinal negativo. Mas se escrever também não é nenhum crime. Né? Pode colocar menos aqui sem problema. Não tem problema não. Letra C. Determine então o campo elétrico resultante criado por Q1 e Q2 em P. A gente viu que a gente vai somar os dois. Então olha lá, olha. Você tem 7,2 vezes 10 a quinta mais 7,2 vezes 10 a quinta. Somar um número com ele mesmo, né? É multiplicar ele por 2. Então é só multiplicar 2, né? Olha lá, vezes 7,2 vezes 10 a quinta. Só multiplicar o 2 vezes 7,2. Quando você multiplicar o 2 vezes 7,2, você vai dobrar ele, vai dar 14,4. Vezes 10 elevado a quinta. Como a gente sempre faz, olha lá, escreve 1,44, diminuiu a mantiça aí, ó, e aumenta o expoente. 1,44 vezes 10 a sexta é o que você vai achar aqui como resposta. Ok, pessoal? Então tá aí, esse foi o número 8. Próximo, número 9. 9, pessoal. Aí no exercício, aí no livro, ele está campo elétrico de uma esfera. Né? Então, diante da dificuldade de muitos alunos na sala, eu resolvi dar uma compactada na matéria e essa parte eu deixei, embora, né, eu tenho isso aqui gravado também, eu posso disponibilizar para vocês depois, aí, num outro momento, como se calcula campo elétrico em esferas eletrizadas. E tem também o exercício 10 e o exercício 11, que por complexidade, por envolver muita matemática, isso iria nos tomar muito tempo, a gente está com pouca aula. Então eu resolvi tirá-los da lista aí. Então o 9, o 10 e o 11. Até o 12 também eu tinha tirado, mas o 12 ele é um exercício relativamente simples e fácil de entender, tá? Eu resolvi fazê-lo com vocês aqui, ó. Na figura deste problema, Q1 e Q2 se apresentam duas cargas pontiformes de mesmo sinal. Se é carga pontiforme, lembra da equação? É igual a KQ sobre D ao quadrado.
Sabendo que o vetor campo elétrico resultante produzido por essas cargas no ponto O, ó, ele é nulo, é zero. O campo elétrico resultante é zero. Determine a relação entre os valores Q1 e Q2. Está te falando, olha, que o campo elétrico resultante é zero. E o que ele está querendo que você calcule? Q1 dividido por Q2. Isso aqui que ele quer que você ache. Ó. Ponto de interrogação. Quer ver eu fazer uma matemática aqui? Eu vou multiplicar. Ó. Debaixo do ponto de interrogação aqui é o número 1. Ó. Então vai ficar Q1 igual ponto de interrogação Q2. Ó. Repare que eu tenho uma relação entre Q1 e Q2. Qual é essa relação? É o que a gente vai achar agora, né? Mas você pode deixar Q1 dividido por Q2 e achar um número aqui, ó. É o que a gente vai fazer, tá bom? Que é muito simples. Bom, olha lá, nada diferente do que a gente já fez. Vamos olhar aqui no ponto O. Olha aqui, ó, ponto O. O pontinho está aqui. Ele está distante D de Q1 e 2D de Q2. A carga Q1, ela cria no ponto O um campo de afastamento, porque ela é positiva. Então tá ali, ó. Repare que a carga 2, ela também vai criar um campo elétrico no ponto O. Afastamento ou de aproximação? Afastamento, porque ela é positiva. Então, ó. Ah, só para mostrar, ó. Quem que é esse E1 aqui, ó? Quem que é o E1? K, Q1, que criou ele, ó, sobre a distância do ponto O a ele, ó. Essa distância é D, ó. Então vai ficar KQ1 sobre D ao quadrado. Tá de vermelhinho, ó lá. Agora vamos para a carga 2, ó. Ela vai criar no ponto O um campo de afastamento. Olha lá, ó. É 2. Vou escrever de verdinho agora. Quem que é 2, ó? K, Q2, que foi o que criou esse campo, é 2, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância de Q2 ao ponto O? 2D. Eleva 2D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado é D ao quadrado. Por isso que está aqui 4D ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, E1 e E2. Quem que eu estou procurando? Né? Ah, o que eu já sei? Que o campo elétrico resultante é nulo. Agora olha aqui, ó. O campo elétrico resultante é nulo. Você tem dois vetores na mesma direção em sentidos opostos. Como que eu calculo esse campo elétrico resultante? Né, ó, E1 menos E2. Ou E2 menos E1. Tanto faz. Né? É o que está escrito aqui, olha lá. Como eu sei que esse campo elétrico resultante é nulo, então E1 menos E2 é zero. A matemática me permite dizer que E1 é igual a E2. Você passa menos 2 para lá. Ó. E1 igual a E2. Substitui aí, ó, quem que é o E1? KQ1 sobre D ao quadrado. Quem que é o E2? KQ2 sobre 4D ao quadrado. E o que você pode fazer aqui? Olha lá, ó. O que você tem de indicar no numerador, o que você tem de indicar no numerador, você pode cortar. O que você tem de indicar no denominador, o que você tem de indicar no denominador, você pode cortar. Q1 eu não posso cortar com Q2, não. Porque não está falando que elas são iguais. O K eu tenho certeza que é igual, então eu posso cortar. Ó. O D eu também tenho certeza que é igual. Ó. D de cá e D de lá eu posso cortar. Né? Bom, o que sobrou? Sobrou Q1 do lado de cá, ó, Q1 sobre 1. Ó. Sobrou isso aqui, ó. Q1 sobre 1 igual a Q2 sobre 4. Passa, já cheguei numa relação. Q1 é o Q2 dividido por 4. Isso aqui já é a resposta. Pode deixar assim. Mas eu poderia escrever lá, ó, Q1 dividido por Q2, passo Q2 para cá dividindo, ó, é igual a 1/4. Ou então poderia escrever Q2 dividido por Q1, né, ó, você passaria o Q1 para cá, ó, trocaria o Q1 com 4 de lugar, ó, é igual a 4. Né? Q2 por Q1 é 4, Q1 por Q2 é 1/4. Tá certo? Então, como ele quer ali, ó, uma relação entre Q1 e Q2, né, ó, Q1 é Q2 sobre 4, conforme a gente viu, né? Aqui de baixo aqui é o número 1, ó, que eu cancelei, ó. Tá vendo? Ó? É o que eu escrevi aqui, ó, o que sobrou daqui. Pronto, já cheguei na relação, pode deixar assim. Já é a resposta. Isso aí já é a resposta. Né? Ou se quiser, Q1 sobre Q2 é igual a 1/4. Se eu tirar esse Q2 e passar para cá, ó, aqui fica 1, ó, no lugar do Q2. Ok, pessoal? Então tá aí. Esse foi o número 12. Passei mais uns para vocês, né, da página 47. Esse daqui é de linhas de campo elétrico. Eu queria falar para vocês que linhas de campo elétrico é o seguinte. Em cargas positivas, essas linhas, elas são divergentes.
Aqui é um positivo aqui, ó. Né? Então essas linhas, elas são divergentes. Então você Edmar, qual que é a diferença de linha e de campo elétrico? Linha de campo elétrico, linha de força, né? Não vai confundir linha de força com força. Só o nome que é força. O mais correto é a gente falar linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo elétrico possuem infinitos campos elétricos nela. Quer ver? Olha, se eu criar essa carga aqui, ela vai criar em torno dela campo elétrico nessa reta aqui, ó. Nesse ponto aqui ela tem um campo elétrico. Nesse ponto aqui, ó, ela vai ter um campo elétrico um pouco menor. Nesse campo, um campo elétrico. Vai diminuindo o campo elétrico e está afastando. Né? Se eu pegar aqui, ó, qualquer ponto, qualquer lugar que eu queira, vai ter um valor de campo elétrico. Então, quantos campos elétricos eu teria nessa reta aqui? Infinitos. Aí eu traço uma linha, que são infinitos valores de campo elétrico. E essa linha eu represento assim, ó, que esses campos elétricos estão afastando, porque a carga é positiva. Se fosse negativa, seria a mesma coisa, só mudaria o sentido, né? Estaria aproximando, ok? Isso é uma linha de campo elétrico, ou linha de força. Essas linhas, elas nos trazem algumas informações, elas têm algumas propriedades. Vou dizer para vocês que uma linha de força, ou linha de campo elétrico, ela nunca cruzará uma sobre a outra. Isso aqui, ela, ó, nunca acontece, né? Uma linha jamais cruza sobre a outra, tá? Quantas linhas de força existem? Infinitas. Uma infinidade delas. E nenhuma cruza sobre a outra. Eu vou colocar aqui o desenho desse exercício aqui. Eu vou até aproveitar o desenho para explicar mais propriedades dessas linhas de forças para vocês. Então tá aqui, ó. Eu tenho duas cargas, uma 2Q e uma mais Q. Observa que está saindo mais linhas, né? Vamos chamar de linhas de força mesmo, de 2Q, e menos linhas estão saindo de Q. Por quê? Porque 2Q é o dobro de Q, né? Então vão sair o dobro de linhas daqui do que de cá. Edmar, se fosse a mesma quantidade, Q e Q, então a quantidade de linhas que eu tinha daqui é a mesma que tinha daqui, ó. E se aqui fosse positivo e negativo? Aí nós teríamos as chamadas linhas de forças fechadas, né? Ia ser assim, quer ver lá, ó. Se fosse positivo e negativo. Uma linha ia sair da positiva e entrar na negativa, ó. Aí no livro de vocês a gente tem algumas configurações mostrando dessa forma. Quando elas têm o mesmo módulo, a gente chama de dipolo elétrico, positivo e negativo. Ok? Então tá aí. Linhas fechadas, ó, dessa forma, ó. Linhas abertas, tá aqui. Uma coisa importante, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, eu quero saber nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico. A gente fala que o campo elétrico, ele tangencia, né, ó, a linha de força, ó, conforme eu estou mostrando aqui, ó. Neste ponto, ó, aqui, ó, neste ponto, ó, aqui, ó, tangenciar isso aqui, ó. Num ponto, ó, o campo elétrico corta a linha de força pelo lado de fora, corta essa curva pelo lado de fora dela, em pelo menos um lugar, ó, em pelo menos um pontinho, pode ser em mais de um, né? Isso é que é tangenciar. Então, os valores de campo elétrico, os campos elétricos, os vetores de campos elétricos, eles são tangentes a essas linhas de força. Outra coisa que a gente pode observar, ó, aonde você tem uma densidade de linhas de força maior, o campo elétrico é maior. Densidade é que essa quantidade de linhas aqui, ó, nessa área que eu delimitei aqui, ó. Tá vendo? Você tem mais linhas aqui do que aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aquelas estão mais afastadas, aquelas estão mais próximas. Então, nessas regiões, né, próximas às cargas, o campo elétrico é maior. Aqui o campo elétrico é menor. A configuração de linhas de forças te traz essa informação. Então, linhas de forças é tudo isso. A configuração de linhas de forças me mostram que elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Que elas podem ser abertas ou fechadas. Nessa figurinha que a gente está vendo aí, elas são abertas. Num dipolo elétrico, elas seriam fechadas. Elas sairiam, a carga positiva entraria na carga negativa. Essas linhas de forças, elas nunca se cruzam. Um campo elétrico numa linha de força, ele é tangente a ela. Ok? E quanto mais densidade de linhas de forças a gente tem, maior é o campo elétrico naquela região, né? Conforme eu acabei de mostrar para vocês aí.
Aqui ele pediu só para a gente fazer esse desenho, né? Aí está, representar esse esquema para duas cargas, né? 2Q e Q, postas uma próxima à outra. Aí está esse esquema. Você vê mais linhas de forças saindo da carga 2Q pelo valor, né? 2Q é maior que Q. Então você tem um dobro de linhas de força saindo de 2Q. Se elas fossem negativas, a única coisa que ia mudar aí é o sentido dessas setinhas que vocês estão vendo. Ela estaria aproximando. Vamos para o próximo. 14. Na figura abaixo, gente, aqui a gente não tem carga pontual. Lembra que carga pontual é um treco assim, ó, positivo ou negativo, onde a gente tem campo elétrico ao redor. Aqui não. Aqui nós temos as cargas aqui, ó, distribuídas em duas placas paralelas. Essas placas eletrizadas, elas estabelecem entre elas campo elétrico uniforme. Em cada ponto aqui, ó, eu poderia pegar, olha, este pontinho aqui, este aqui, ó, onde está essa carga Qzinha, este aqui, tá vendo, ó? Tá P1, P2, P3, tá vendo, ó? Este aqui, ó, ponto P, ó, qualquer lugar, o valor do campo elétrico é o mesmo. O campo elétrico é o mesmo. Não vou nem falar a intensidade dele. Ele, o campo elétrico, a intensidade, a direção e o sentido. Então, se ele valer 10 nesse ponto P, aqui, ó, ele vai valer 10 em P1, ele vai valer 10 em P2, ele vai valer 10 em P3. Se ele está na horizontal aqui, ó, lá no ponto P, ele vai estar na horizontal em P1, ele vai estar na horizontal em P2, ele vai estar na horizontal em P3. Se ele está apontado para a direita em ponto P, ele vai estar apontado para a direita em P1, ele vai estar apontado para a direita em P2, ele vai estar apontado para a direita em P3. Né? Então, o vetor campo elétrico ele é igual, ele é uniforme, ele nunca muda. Uma região entre placas elétricas. Lembra que carga pontual o valor diminui. Quanto mais distante aqui, olha. Só voltar aqui, peraí. Não vou responder por enquanto não. Olha aqui, ó. Quanto mais distante eu vou ficando, ó, estou pegando pontos de carga, campos elétricos em carga pontuais, o campo elétrico vai diminuindo. Aqui não. Aqui numa região entre placas, o campo elétrico é o mesmo. Ele é uniforme. Pessoal, é sempre a mesma história. Toda vez que eu coloco uma carga, o Qzinho aqui, ó, numa região de campo elétrico, ela fica submetida à ação do campo. O que é isso? Aparece nela uma força de natureza elétrica, conforme você está vendo aqui, ó. E essa força provoca movimento, acelera essa carga. Segundo a lei de Newton diz isso. Toda vez que você tem força atuando num objeto, esse objeto acelera. Né? E se a gente considerar só a ação dessa força, essa carga vai movimentar em linha reta, uniformemente acelerada, porque essa força é constante. Né? Então é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Né? Essa carga positiva, ela movimenta sempre da placa positiva para a negativa. Aqui no caso aqui a gente pode, olha, na horizontal, na minha situação que eu estou enxergando aqui, para a direita. Né? Para mim aqui, para a direita. Para você ir no vídeo pode ser que seja o contrário, que está assistindo o vídeo. O desenho, né? Sempre, olha, para ficar mais fácil, sempre da placa positiva para a placa negativa. Porque tanto para mim quanto para você não vai fazer diferença. Saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Cargas positivas. Se essa carga for negativa, é o contrário. Ela vai movimentar da negativa, da placa negativa para a placa positiva. Ok? Bom, aí ele está perguntando o seguinte aí, olha lá. Se eu posso usar essa expressãozinha aqui, ó, é igual a kq sobre r ao quadrado, ó, ou d ao quadrado, tanto faz, tá? Essa expressão, eu posso utilizá-la nessa situação? A resposta é não. Por quê? Essa expressão, ela só é válida para cargas pontuais. Aquelas, aqui, ó. Você coloca um ponto aqui, outro aqui, ó, tá vendo? Aí você usa aquela fórmula, aquele d lá, essa distância aqui, né? O k é o local onde a carga está, se é no vácuo, enfim. Você só pode usar aquela fórmula ali para cargas pontuais ou pontiformes. Campos elétricos uniformes, não. Então a resposta é isso. Ela só é válida para cargas pontuais. Então tá ali, ó. Não, pois essa expressão só é válida para calcular o campo criado por carga pontual. Aqui é o U, tá? De pontual, de pontualidade, não. É pontual de ponto. Então tá ali. Ou pontiforme, tanto faz. Você pode desprezar as dimensões do corpo. A letra B. E se você usar essa formulazinha aqui, ó?
Olha lá, o valor do campo, né? Tira esse P2 aqui, ó. Nesse ponto, poderia ser calculado pela relação E igual a F sobre Qzinho? Pode. Essa formulazinha aqui, ó, ela funciona para todas as situações. Para cargas pontuais, para campos elétricos em esferas, para campos elétricos em campos uniformes, em todas as situações, ok? Essa daqui. E essa daqui ela é específica para carga pontual. Então aqui sim, olha lá, pois essa relação, né? Vou tirar esse só aqui que ele está sobrando, olha lá. Ela é válida em qualquer situação, tá bom? Então, só para a gente responder dessa forma, vamos para a próxima. Suponha que um lugar do elétron fosse abandonado um próton nas proximidades da carga positiva. Então, olha, eu vou colocar aqui, ó lá, um próton. Ó, e ele foi abandonado aqui da placa positiva. Essa força aqui, ó lá, ela vai estar para cá, ó. Né? Por quê? Porque cargas colocadas em campo elétrico, Qzinho positivo, E e F tem o mesmo sentido. Qzinho negativo, E e F tem sentidos opostos. Lembra que o campo elétrico está aqui, ó lá. Ele está direcionado da placa positiva para a placa negativa. E quando era elétron, estava no sentido contrário do campo. Agora é próton, então vai estar no mesmo sentido do campo. Ó. Então a força aqui, ó lá, ela está apontada, direcionada da placa positiva para a placa negativa. Ó. O campo elétrico, ó, da placa positiva para a placa negativa. Igual o campo. Né? Então ela está direcionada igual ao campo, porque o Qzinho é positivo. Se o Qzinho é negativo, E e F tem sentidos opostos. Se o Qzinho é positivo, E e F tem o mesmo sentido. Tá certo? Ele vai te fazer essas perguntas. Qual seria o sentido da força elétrica que atuaria no próton? Então, para mim e para você aí, ó, que está assistindo o vídeo, ó, da placa positiva para a placa negativa. Tá ali. Eu não vou falar para a direita e para a esquerda, não, porque isso daí pode dar diferença para mim aqui agora e para quem for assistir o vídeo. Tá certo? Letra B. O valor da força no próton seria maior, menor ou igual ao valor da força. Gente, aqui olha, a formulazinha é aquela lá que a gente viu, ó. É igual F sobre Qzinho. Multiplica invertido, olha lá, ó. Lembra? Força que entra. Tá vendo, olha lá? F igual a Qzinho vezes E. O campo elétrico nós vimos que ele é uniforme. Ele é o mesmo, tanto para o próton quanto para o elétron, ele não modifica. Então, para a força ser diferente, o Qzinho teria que ser diferente. O Qzinho é a carga do elétron e do próton. Essa carga ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É uma das constantes da física. Né? Então, a carga do próton ela é igual à carga do elétron. O próton ele difere do elétron no sinalzinho. Ele é positivo, o elétron é negativo. Né? Mas o valor é o mesmo, né? A intensidade é o mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E outra diferença do próton com o elétron é a massa. Aí sim tem muita diferença. O próton ele é cerca de 1840 vezes mais massivo do que o elétron. É mais pesado que o elétron, bem mais pesado. Tanto é que num átomo, o peso do átomo está todo no núcleo, porque o próton está lá. Né? Você pode até desprezar o peso do elétron. É como escrever, por exemplo, ó, eu vou subir na balança, ela vai acusar um peso. E eu vou botar esse objeto aqui lá. Ó. É o próton e o elétron. Tá vendo? Ó? O próton ele dá todo o peso na balança, o elétron é isso aqui. Ó. Você pode tirar, colocando ou não colocando, não, o ponteiro da balança não vai fazer diferença. Tá certo? Então a massa do elétron é muito diferente do próton. 1840 vezes menor. Já a carga é a mesma. A carga do próton é igual à do elétron. Vamos olhar aqui, ó, voltar aqui. Ó. Se a carga é a mesma, se o campo elétrico é o mesmo, a força é a mesma. Então a força será a mesma, igual. Tá certo? Então o valor da força no próton seria maior, menor ou igual ao da força que atuou no elétron? Igual. Né? Por quê? Porque você não alterou o valor da carga. Você não alterou o valor do campo elétrico. Certo? Bom. Letra C. À medida que o próton se desloca, a força elétrica, essa força é constante, tá? A força não altera, não muda. Quem muda é a velocidade, porque essa força ela provoca aceleração. A aceleração é fazer a velocidade aumentar. Então, na medida que o tempo passa, vai acelerando, a velocidade vai aumentando cada vez mais. Mas essa aceleração ela vai ser constante,
a força vai ser constante. Quem não é constante é a velocidade, certo? Bom, então à medida que o próton se deslocasse, a força elétrica sobre ele aumentaria, diminuiria ou permaneceria constante? A força seria a mesma, tá? Permaneceria constante. E letra D. Então, que tipo de movimento seria descrito pelo próton? Toda vez que a gente constata força constante, segundo a lei de Newton, aceleração constante. Aceleração é constante, movimento uniformemente variado. Mais especificamente aqui, acelerado, porque a velocidade vai aumentar. Tá certo? Então, movimento uniformemente acelerado. Se eu considerar só a ação da força elétrica, vai ser retilíneo. Então, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Tá certo? Então, tá aí. Bom, vamos para o próximo exercício. Um feixe de partículas, prótons, nêutrons e elétrons penetra em um campo uniforme criado entre duas placas eletrizadas. Observa que o feixe se divide em 3 outros, A, B e C, como mostra a figura desse exercício. Gente, aqui é só a gente observar o seguinte, ó. Positivo atrai negativo e repele positivo. Esse feixe aqui, ó, que está sendo atraído pela placa positiva, só pode ser feixe de elétrons. Esse feixe que está sendo atraído pela placa negativa só pode ser feixe de prótons. E esse que não está sofrendo a ação do campo são os nêutrons, que não tem carga elétrica. Pronto. É isso daí, olha lá. Então, olha lá. Qual das partículas citadas constitui o feixe A, o feixe B e o feixe C? O feixe A é constituído de elétrons, o feixe B de nêutrons, o feixe C de prótons. Alguns exercícios desse tipo são um tipo de exercício clássico em campos elétricos. Eles chamam esse feixe A, né, de partículas, como é negativo, de partículas beta. Partículas beta são elétrons com alta velocidade, com muita energia, né? A gente chama de partículas beta, emitidas aí em radiações, né? Emitidas aí, por exemplo, em decaimento de elementos, né? Alguns elementos, quando eles decaem, eles emitem partículas e emitem radiações. Radiações são ondas, partícula é partícula, né? Partícula beta é como se fosse uma bolinha de gude, pequenininha, bem pequena. Essa bolinha de gude aí, para elétrons, aí no caso aí, feixe de elétrons, serão as partículas beta. O feixe B, né, são os nêutrons, a gente chama de radiação gama. E o feixe C a gente chama de partículas alfa, que é o núcleo do átomo de hélio. Núcleo do átomo de hélio. Núcleo é prótons, né? O núcleo do átomo de hélio, acho que não tem nêutrons. Se não me falha a memória, que não tem nêutrons, só tem prótons. Então, por isso que a gente fala que estes prótons, né, esse feixe de prótons, são núcleos de átomo de hélio, ok? Então, só para dar um algo a mais para vocês nessa questão aí. Letra B. Por que a curva do feixe de A ela é mais acentuada do que o feixe de C? Eu até vou mudar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Repare que os elétrons, eles caem primeiro na placa do que os prótons. É muito fácil entender isso. O que eu disse anteriormente para vocês, como comparei eu e essa caneta aqui em cima da balança? Sou mais pesado, isso aqui não causa efeito nenhum. Então, por exemplo, olha, se me jogar para frente, se jogar esse objeto para frente, esse objeto aqui ele é mais acelerado, porque ele é mais leve. Você pega uma mesa grandona, você pega uma borracha que você usa para apagar aí o seu caderno. Provoca movimento nos dois, com a mesma força. A borracha vai mais longe, ela é mais leve, tem menos massa. Então, quanto menos a massa, menor a massa, maior será a aceleração, né? Utilizando-se aí da mesma força. Menos massa, mais aceleração. Então, os elétrons são mais acelerados do que os prótons, por isso que eles caem primeiro. Em outras palavras, quer ver? Ó, os elétrons são mais levinhos, eles caem primeiro, os prótons são mais pesadinhos. Eles demoram mais a deflexionar, né? A serem defletidos nessa carga negativa. É por essa razão, tá? Então olha lá, ó. Porque os elétrons tendo menor massa vão ser mais acelerados ao penetrar no campo elétrico. Ok, pessoal? Bom, gente, esse exercício aqui, ó, eu trabalhei com vocês em sala de aula. Então tá aqui, ó, 2 cargas pontuais de mesmo valor e de sinais contrários criam um campo elétrico no ponto P mostrado na figura deste problema. Qual dos vetores indicados em P representa o campo elétrico neste ponto?
Esses vetores que você está vendo aqui, o E1, o E2, o E3, o E4, o E5, são possibilidades de resposta. Para eu resolver esse exercício, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tira esses vetores daqui, ó. A gente vai representar um só deles. Vai ser a resposta, obviamente. Olha para essa reta aqui, ó, da carga negativa aqui, ó, e esse ponto P, ó. Dessa carga aqui, ó, em cima, onde eu estou passando o cursor, ó, e o ponto P, ó. Nessa reta, nessa direção, no ponto P, cargas negativas, geram no ponto P campos de... vamos pegar de baixo aqui, tá? Vamos pegar de baixo primeiro aqui, ó. Carga positiva lá, ó. Mesmo raciocínio, ó. Nessa reta aqui, ó. Ela vai gerar nesse ponto P, que é o que me interessa, campos divergentes de afastamento. Agora sim, vamos lá na menos Q, ó. Ela vai criar um campo de aproximação, ó. Então repare que o campo aproxima da carga negativa. Nessa reta, esse campo aqui, ó, está no ponto P devido a essa carga negativa. Então ele tem que seguir essa reta, ó. Esse campo aqui, ó, está no ponto P devido a essa carga positiva. Então ele tem que estar nessa reta, ó. Aqui ele afasta da carga, ó, que é positivo, ó. Esse aqui aproxima da carga, porque é negativo, ok? Ora, eu tenho dois vetores num ponto. O resultado deles é que me interessa. Como que eu calculo o resultado deles? Pela regra do paralelogramo. Ele não vai ser calculado, ele vai ser só mostrado. Então eu vou traçar uma paralela lá, ó, aos dois vetores. Uma paralela ao vetor EA, uma paralela, né, a paralela ao vetor EA é essa daqui, ó. A paralela ao vetor EB é essa daqui, ó. Paralela do lado, esses tracejados pretinhos aí que vocês estão vendo. E aqui eu vou unir as diagonais, ó. Eu tenho o vetor resultante. É como se eu tivesse dois caras puxando, o efeito da força dos dois fosse assim. Só que não é força aqui não, é campo. Ok? Então é campo elétrico. Eu tenho aqui o campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante aqui, ó, ele tem que cara aqui, ó, do E1, do E2, do E3, do E4, do E5. É claro que é do E3, né, ó. O E3 aqui é um que está na vertical para cima. Vertical para cima, né? Então esse campo elétrico aqui, ó, é o E3, ó. Concluímos então que o campo elétrico em P é melhor representado pelo vetor E3. Ok, gente? Ah lá, outro semelhante aqui, ó. Repare que esse aqui, ó lá, ó, eu já te dei o vetor resultante. Ele quer saber o sinal das cargas. Aqui é fácil, ó. Traça aqui, ó lá. Você vai trazer aqui, ó, um vetor aqui, ó, para cá, ó. E o outro para cá, ó. Peraí, ó. Ali, ó. Paralela aqui, ó. Você já sabe que esse vetor aqui é o vetor resultante. Vamos fazer isso bonitinho, organizado, quer ver? Olha lá. Aqui, ó. Aqui estão as possibilidades de resposta, ó. Eu tenho um vetor para cá e outro para cá. Sai demais, mas por que eu sei que eu tenho um vetor para cá e outro para cá? Porque o vetor resultante está aqui, ó lá. Não. Então esses vetores aqui, ó, juntamente com as suas paralelas, estabelece aqui um campo elétrico resultante que já apareceu no exercício. Né? Se está aqui desse jeito, a lógica me pede para que eu faça dessa forma que eu fiz. Né? Agora, olha esse vermelhinho aqui, ó. Ele está aproximando ou afastando dessa carga Q1? Está aproximando, por isso que ela é negativa. Ó. Olha esse verdinho aqui, ó. Ele está aproximando ou afastando da carga Q2? Ele está aproximando, por isso que ela é negativa. Ó. Tá vendo? Ó? Então eu sei que aqui é menos, porque os dois vetores estão aproximando. E eu sei que eles dois estão aproximando dessa forma, que o vetor resultante estava para cá. Ó. Tá certo? Se esse vetor resultante estivesse para lá, ó, esses vetores estariam afastando. Ó. Né? Se esses vetores ali, ó, o vermelhinho e o verdinho, estivesse para cá, ó, o vetor resultante estaria aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Se esse vermelhinho e verdinho estivesse para cá, ó, o vetor resultante estaria aqui. Ó. Ok, pessoal? Simples assim. Então, que resposta que vai dar aí, ó? Negativo com negativo. Vai ser a resposta da letra... as duas cargas devem ser positivas. Não, é negativas. As duas cargas devem... Pronto, a letra B de bola. Né? Repare que todas as outras aí não se encaixam. Ok, pessoal? Bom, gente, até aí, tá? Eu fiz esses exercícios com vocês e a gente vai agora fazer uma avaliação sobre isso, em cima disso que foi trabalhado com vocês aqui, né? Espero encontrá-los aí no próximo vídeo. Vamos fechar dessa forma, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.